Dores no joelho, patologias da coluna vertebral. Você já ouviu falar de um método de tratamento chamado hidroterapia? Comigo hoje a especialista pela Unicid, Ana Lúcia de Gianni, que irá falar sobre o tema fisioterapia aquática. Esse é o seu Saúde na TV de hoje. Ana, tudo bem? Tudo bem, Edu. Muito obrigado por ter vindo no nosso programa. É um prazer te receber aqui. Eu estou muito feliz de estar aqui com você. Maravilha. Vamos falar um pouquinho sobre hidroterapia, né? Tem um outro nome para a gente poder abordar, né? Que é o nome fisioterapia aquática. Exato. Né? Acho que seria o mais adequado. O que vem a ser a fisioterapia aquática? A fisioterapia aquática é você saber usar a piscina, abordar esse grande meio da piscina e ajudar os pacientes ali dentro. Então, não é uma fisio molhada, né? Nós vamos usar o recurso terapêutico da água a nosso favor, de acordo com os objetivos do que você queira ganhar, né? E abordar, a gente aborda várias áreas de atuação dentro da piscina, né? Então, eu acredito que a piscina não é um recurso, né? Ela é uma área de atuação mesmo, né? Perfeito. Até hoje as pessoas ainda confundem o termo hidroginástica com o termo hidroterapia. Isso. Qual é a diferença? A hidroginástica, ela é uma atividade física muito focada, tanto para pacientes sedentários, que você começa a fazer uma atividade física, então é normalmente para uma pessoa que não tem nenhuma patologia importante, nem nada. E a hidroterapia, nós vamos focar mais em tratamentos específicos que você precise ser reabilitado ou recuperado, né? Muitos pacientes procuram a hidroginástica com o objetivo de fazer uma atividade física na água. Mas às vezes ele apresenta uma dor no joelho, às vezes ele apresenta uma dor na coluna e ele não tem condição clínica ainda de poder ir para essa atividade. Então, o que a hidroterapia faz? A gente dá um passo atrás, prepara esse paciente para ele poder ir fazer uma atividade física do gosto dele, assim, que ele se sinta bem e preparado para poder e apto para poder fazer, né? Okay. Ana, por que utilizar a água para reabilitar joelho e coluna vertebral, igual você citou aí? A água, ela diminui ela tem a ausência da gravidade. Então, ela aumenta o espaço intra-articular, né? Naturalmente, quando você entra dentro da água, isso acontece. Então, isso acontece tanto nas nossas articulações quanto na nossa coluna vertebral. Essa propriedade que a água tem do impulso, né? Que é esse aumento leve, né, do espaço, isso faz com que a pessoa não sinta tanta dor dentro da água. Então, ele aguenta fazer mais coisas que fora da água ele não conseguiria fazer. Outra coisa também importante de trabalhar dentro dessa pergunta tua é a questão da água aquecida. A água aquecida, ela vai inibir os receptores de dor e esse paciente não vai ter tanta dor lá dentro da água quanto uma fisioterapia tradicional. Então, se está reabilitando um joelho, ou mesmo a pessoa está com a coluna travada, ele vai aguentar deixar ser manuseado mais dentro da água do que fora da água, talvez num primeiro momento. Talvez essas seriam as principais diferenças entre a fisioterapia que está dentro da piscina e a fisioterapia fora da piscina. Talvez, porque daí você utiliza melhor esse recurso numa fase específica, né? A gente pode fazer também um trabalho de fortalecimento fora da água e dentro da água. A água tem N recursos para isso. Tem a resistência da água, tem a turbulência. Então, você pode dar um upgrade também no fortalecimento muscular, utilizando essa resistência da água, porque a água ela é muito mais resistente do que o ar, né? Então, essa é uma característica bem interessante. Mas eu falo que chega um momento que a pessoa precisa ir para a gravidade. Ela precisa sair da água, é necessário, né? O músculo não vive dentro da água, né? Nós não somos peixe, exatamente, né? Nós somos
seres humanos, né, que somos seres gravitacionais, né, então isso é importante. Exato. A piscina, ela é especial para esse tipo de atividade? Ela é uma piscina que vai desde 1 metro até 1,40 m, normalmente, uma piscina terapêutica que a gente chama, e a gente pode estar trabalhando com diversos níveis de profundidade. Por quê? Se eu preciso utilizar menor descarga de peso, eu vou deixar esse paciente mais no fundo, para aumentar mais o espaço daquela articulação específica. Então, ele vai conseguir caminhar dentro da água, minimizando esse estado de impactação articular. E se eu estou numa fase em que eu preciso já jogar mais um pouco de gravidade para ele, aí eu vou mais no raso, né? E a temperatura da água é aquecida a 34 graus, agora no inverno, né? 34,5 mais ou menos, e no verão entre 32 e 33 graus. Como é que é a aceitação dos pacientes para essa atividade dentro da água? Eles adoram, assim, porque primeiro que é um meio lúdico, então assim, a gente acaba trazendo eles esse lado da infância, do brincar na água, do se divertir, do contar às vezes histórias, né, e tal. A água emerge muita coisa, muita emoção, muita lembrança, então acaba sendo um lugar mais lúdico mesmo, né, para ele poder se exercitar, né, e se reabilitar. E é menos dolorido também, né? No caso de uma recuperação de ligamento cruzado, né? Então fica mais fácil fazer isso dentro da água num primeiro momento, né? Entendi. Eu preciso chamar o nosso primeiro intervalo. Você que está nos acompanhando, nós voltamos já já. Nos dias atuais, é de suma importância ter um parceiro econômico para a nossa vida diária. Ter uma instituição financeira próxima de nós, que nos apoie, nos respeite e que tenha como meta nossa prosperidade. Esta é a premissa da Sicoob Cred Mogiana. Os associados da Cred Mogiana contam com a qualidade e agilidade no atendimento especializado de inúmeros empreendimentos como conta corrente, conta bancária, aplicações, captação financeira, além de outros serviços. E mais, a Cred Mogiana, dentre seus vários diferenciais, oferece baixas taxas de juros em relação às outras instituições financeiras. Uma história de responsabilidade e credibilidade edificada nos últimos 25 anos. Você tem dor nas costas? No quadril? Ou nos joelhos? No ITC Vertebral e no Instituto Trata, personalizamos o tratamento para as dores de cada paciente, oferecendo o que há de melhor na fisioterapia praticada nos principais centros de reabilitação do mundo, trazendo inovação, alta tecnologia, eficiência, menos dor e mais movimento com qualidade de vida. Agende uma consulta. A Bem Viver é um estúdio diferente das academias convencionais. Aqui você encontra a evolução do treinamento funcional, com 100% de bom atendimento e orientação. Treino diferente a cada dia, com método dinâmico, prazeroso e nada enjoativo. Além de todas essas comodidades, temos também pilates, nutrição esportiva e estética. E são muitos os benefícios de se treinar na Bem Viver. Por exemplo, você vai desenvolver uma vida mais saudável e ativa, além de emagrecimento, força, resistência, agilidade e muito mais. Estamos de volta com a especialista em fisioterapia aquática, Ana Lúcia de Gianni. Ana, vamos falar um pouquinho sobre osteoartrose de joelho. Né? Como você cuida da osteoartrose de joelho na água? A osteoartrose de joelho ela é muito limitante, né, Eduardo? Então, hoje a gente
pega pacientes já com osteoartrose do joelho desde 30 anos de idade, com uma articulação já comprometida, até os idosos com 80 anos de idade. Então é uma gama, um leque de pacientes muito grande, né, muito ampliado. E a gente percebe também que tem aquele paciente que já tem uma artrose bem avançada, que não quer ir para prótese, não tem idade para poder fazer prótese, mas você vê que a biomecânica ali tá precisando ser reestabelecida, reestruturada, porque eu acho que nem tudo é cirúrgico, né? Então eu acho que é um excelente meio para esse paciente poder se recuperar, né? E depois ir para uma atividade física que ele goste, assim, né? E o paciente da osteoartrose, ele, numa fase mais aguda, tem muita dor, né? Então ele não consegue se movimentar, a articulação está toda edemaciada. Então a piscina vai fazer como se fosse uma grande meia elástica, comprimindo, né, aquela articulação e drenando, né, todo esse excesso de edema que cai na corrente sanguínea, na urina, e isso vai ser eliminado. Então, o paciente ele já tem uma primeira redução de edema, né, e pela própria física da água, e isso auxilia muito no processo dele conseguir voltar a se movimentar de uma maneira mais adequada. Como são os resultados? Então, os resultados são muito bons, porque ele consegue fazer muitas coisas que fora da água ele ainda não consegue fazer. Numa fase aguda, às vezes fazer isometria fora da água, se você não colocar um gelo e tal, às vezes esse paciente não consegue já começar a ativar, né, essa musculatura. E dentro da água ele já consegue caminhar, porque ela diminui a ação da gravidade. Então ele já consegue ter uma mobilidade um pouco maior ali. Então a gente caminha de frente, de lado, de costas. Então nas diagonais, né, explorando, né, esse leque, né, de opções numa fase que às vezes fora da água ele ainda não conseguiria fazer, né? E a osteoartrose, ela limita muito a amplitude de movimento da articulação. E dentro da água, a água auxilia, né, conforme a posição que você está, ela auxilia você flexionar mais o joelho, dobrar, né, mais o joelho e estender mais o joelho além daquele limite que às vezes fora da água ele não está conseguindo fazer ainda. Então isso eu acho bem interessante, assim, né? Nós também trabalhamos com joelho na clínica. Isso. E a gente percebe muitos pacientes que estão esperando pela prótese. Uhum. Eles passam, recebem uma informação que não tem que fazer nada, que não tem opções para o tratamento, e que o único tratamento dele é a prótese, então ele fica esperando anos até fazer essa prótese. O que você acha desse tipo de informação que esses pacientes estão recebendo? Eu acho que isso é uma coisa que eu infelizmente acho que isso é uma pena, né, passar esse tipo de informação. Primeiro porque eu acredito que a osteoartrose ela não aconteceu do nada, ela aconteceu por alguma alteração biomecânica. Então, ou porque o pé é chato, né, uma cadeia de lesão ascendente ou uma cadeia de lesão descendente, que o joelho ele é só uma articulação intermediária. Então, eu acho que é uma questão de fazer uma reabilitação certa e dar um resultado bacana. Às vezes, esse paciente não precisa chegar lá nos 65 anos para colocar a prótese. Então, eu falo assim, precisa reabilitar esse gesto motor que está fraco, que está enfraquecido, ou que ele perdeu essa força gravitacional, né? Porque o joelho ele vai ou vindo em valgo ou vindo em varo, porque tem alguém mandando ele vir para dentro ou vir para fora. Então, isso é biomecânica pura. Se a gente trabalhar fortalecimento, trabalhar as coisas específicas, com certeza melhora. Então, a gente tem visto muito resultado nesse sentido, né? Tanto no trabalho da físio solo, né? Um trabalho sério, de gente grande, eu costumo chamar, sim, quanto lá na piscina também, né? Ana, quebrou o mito total que a hidroterapia é só para pessoas idosas, né? Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. As técnicas que a gente tinha antes
Eram técnicas muito passivas, eu diria até, né? Assim, lógico, tinha o Helwick, o Bajragás, que eram técnicas muito interessantes de fortalecimento muscular. Mas agora eles estão trazendo um outro leque, assim, né? Então, que é o Aquapilates. A gente está tentando puxar um pouco essa visão mais cadeísta, né? Essa visão mais de fortalecimento, né? Que dentro da água a gente ainda aguenta fazer coisas que às vezes fora da água esse paciente não consegue. Então, no caso do Aquapilates, é um trabalho que dá para associar tanto para uma pessoa, um cara jovem, ele vai gostar, vai se sentir bem, de fazer exercícios diferentes, exercícios de propriocepção, de equilíbrio, que a água é muito rica nisso, né? Você explora essa tridimensionalidade que fora da água às vezes não consegue explorar, né? E é isso. Ok. Eu vou chamar o nosso segundo intervalo. Para você que está nos acompanhando, a gente volta com o assunto coluna vertebral logo depois desse intervalo. Não saia daí. Nos dias atuais, é de suma importância ter um parceiro econômico para a nossa vida diária. Ter uma instituição financeira próxima de nós, que nos apoie, nos respeite e que tenha como meta nossa prosperidade. Esta é a premissa da Sicoob Cred Mogiana. Os associados da Cred Mogiana contam com a qualidade e agilidade no atendimento especializado de inúmeros empreendimentos como conta corrente, conta bancária, aplicações, captação financeira, além de outros serviços. E mais, a Cred Mogiana, dentre seus vários diferenciais, oferece baixas taxas de juros em relação às outras instituições financeiras. Uma história de responsabilidade e credibilidade, edificada nos últimos 25 anos. Bem Viver é um estúdio diferente das academias convencionais. Aqui você encontra a evolução do treinamento funcional, com 100% de bom atendimento e orientação. Treino diferente a cada dia, com método dinâmico, prazeroso e nada enjoativo. Além de todas essas comodidades, temos também pilates, nutrição esportiva e estética. E são muitos os benefícios de se treinar na Bem Viver. Por exemplo, você vai desenvolver uma vida mais saudável e ativa, além de emagrecimento, força, resistência, agilidade e muito mais. Você tem dor nas costas? No quadril? Ou nos joelhos? No ITC Vertebral e no Instituto Trata, personalizamos o tratamento para as dores de cada paciente, oferecendo o que há de melhor na fisioterapia praticada nos principais centros de reabilitação do mundo, trazendo inovação, alta tecnologia, eficiência, menos dor e mais movimento com qualidade de vida. Agende uma consulta. Estamos de volta para falar um pouquinho mais sobre a fisioterapia aquática e dessa vez abordar um pouquinho o tema coluna vertebral. Ana, quais as principais patologias que você atende lá na piscina de coluna vertebral? De coluna vertebral vem muito paciente de lombalgia, dor na região lombar, por artrose, por um desgaste, sem grandes comprometimentos de mobilidade nem nada. E vem muitos pacientes também de hérnia discal. Então, hérnia anterior, hérnia posterior, né? Mas mais posterior. Como é que é feita a abordagem desses pacientes? Eu faço uma avaliação dentro do que eu uno, né, o conhecimento do RPG, né? E alguns testes de mobilidade que eu aprendi nos cursos que a gente foi fazendo, assim, para poder ver o que está fixado realmente, se é só a vértebra, se envolve mobilidade de quadril e tal. E aí isso dá para ser trabalhado em termos de mobilidade
e de ganho de amplitude de movimento ali dentro da água. Tem técnicas específicas de mobilização articular subaquática, que dá para poder tratar, né, essa hérnia, né? E quando a gente percebe que não tem evolução, daí eu acabo encaminhando para a osteopatia, porque daí é alguma causa que a gente não está sabendo intervir, né, assim. Tá, tem muitos pacientes com lobo ciática também, né? Dores do nervo ciático também tem bons resultados? Como é que é? Muito. A gente tem um trabalho dentro da piscina que chama imersão total. A gente senta o paciente no chão da piscina. Então, às vezes, a gente senta de índio, às vezes a gente senta com a perna estendida, depende do quadro, de onde o paciente sente mais a dor. Então, se é com a perna estendida, então eu não uso essa imersão lá. Então, eu apoio meus pés no quadril da pessoa e afundo a pessoa e ela senta no chão da piscina. Mas isso é feito com uma margem de segurança muito tranquila. O paciente que não quer mergulhar, a gente faz isso de uma outra maneira. Então, mas eu falo que esse é meu tirador. Então, o paciente já sai, entra na piscina, às vezes, com uma dor grau 8, de 0 a 10, 8, e ele sai da piscina com uma dor 2, entendeu? E a gente faz um trabalho mais intenso, de 2, 3 vezes semanal, para tirar esse paciente desse quadro de dor, para ele conseguir voltar a se movimentar no dia a dia dele e depois poder evoluir, né? Alguma outra patologia se beneficia bastante com a fisioterapia aquática? Eu acho que a escoliose, espondilite anquilosante, que é uma patologia de origem reumática, né? Que restringe muito a mobilidade. Então, eu falo assim que um dos grandes ganhos que a água dá é a mobilidade articular, né? Você aumenta o espaço ali, aí ali dá para explorar muita coisa. Então, dá para fazer inclinações laterais, né, dentro da água. Então, a gente usa muito essa tridimensionalidade, né, para poder explorar movimentos rotacionais, que dentro da água, teoricamente, está um pouco mais protegido, né. Então... O paciente se sente seguro em relação à água. Alguns têm medo de fazer hidroterapia? Muito. Muito. Tem principalmente os idosos, né, que não tiveram uma história de ir para a água na sua infância, na sua adolescência. É até que relativamente comum, assim, a gente pegar pacientes que têm medo. Mas eu costumo fazer uma adaptação ao meio líquido. Se o paciente não quer saber de aprender a mergulhar sem nada, sem óculos, sem clipe de nariz, né, se ele não quer aprender a fazer adaptação ao meio líquido, igual uma aprendizagem dentro da natação ali, que você põe o rosto na água e vai fazendo aquela adaptação devagar, você faz uma adaptação do jeito que ele dá. Então, eu falo que tampa todos os buracos. Põe o tampão de ouvido, põe o óculos, põe o tampão de nariz e solta a borbolha e ele vai aprendendo ali, vai perdendo medo. Quando ele vê, ele já está fazendo um monte de coisa que ele nunca fez na vida dele. E isso, somaticamente falando, ele está explorando novas possibilidades na vida dele, né? Isso é muito interessante. Então, isso amplia, né, o leque de escolhas, né? E ele começa a perceber que, assim, a vida é mais do que só a dor, do que só os desconfortos, né, e tal. Eu fiquei muito feliz de saber que você vai transmitir toda essa experiência sua numa pós-graduação no Einstein, em São Paulo, né? Me conta um pouquinho sobre isso. Então, eu fui convidada para poder dar aula na pós-graduação de fisioterapia aquática do Einstein, pelo Fábio Jacates. E vou dar aula de uma técnica específica que se chama Watson. É um relaxamento feito dentro da água. Eu sou teacher, nível 1, nível 2, já. E eu estou muito feliz com esse convite, porque para mim é como se eu tivesse, depois de 23 anos de profissão, recebendo um prêmio, assim, né? Pelo reconhecimento. Ninguém sabe o quanto a gente caminhou para chegar até aqui. Verdade. Então, só a gente sabe, né, o quanto a gente caminhou para chegar até ali. E eu nunca imaginava que eu fosse chegar tão longe. Para mim, o Einstein é o meu muito longe. Entendi. Muito bom. A gente parabeniza você pelo feito, né? E a gente também agradece muito pela presença aqui hoje.
Muito obrigado pela entrevista. Obrigada, fiquei emocionada. Até a próxima. Obrigada. Eu gostaria de agradecer também ao apoio do Banco Cicobi Cred Mogiana, do Paulinho do Ateliê Decor, da loja Valentos, que me veste todos os programas, e também da Andréia da revista Qualitar. E a você, que nos acompanha sempre aqui pelo Facebook e pela TV Franca Canal 23. Valeu, pessoal, até o próximo programa.